Olá, meu Albert Einstein, olá, minha Nikola Tesla. Seja bem-vindo a mais um episódio do Sobreviva ao Brasil. Eu sou o sobrevivente e lê essa notícia aqui comigo. Brasil tem a segunda população mais fora da realidade do mundo. A pesquisa global Perigos da Percepção foi realizada em 38 países, no ranking que compara opiniões da população com dados da realidade. Os brasileiros só estão atrás dos sul-africanos. Outra notícia: Brasil fica abaixo da média em ranking mundial que avalia a educação. Outra notícia: Brasil deveria ser um dos melhores em educação, mas está entre os piores. Tem essa notícia aqui também: o Brasil ficou mais burro e está a caminho de se tornar mais pobre. Tem também: Brasil cai em ranking mundial de educação em matemática e ciências e fica estagnado em leitura. Por último, eles nem sabem copiar e colar. Especialista afirma que jovens não têm domínio básico sobre computadores. Todas essas notícias aqui têm uma simples mensagem de que nós brasileiros estamos ficando limitados para não falar outra palavra que começa com B, né? Então o que acontece? Nesse vídeo aqui, eu reuni coisas que só brasileiros burros fazem, tá? São 7 coisas que eu tenho certeza que você faz. E calma, eu não estou te chamando de burro, mas são burrices que todo mundo comete e não percebe, principalmente na internet. Como esse é um assunto delicado, muita gente vai ficar sobrevivente e você magoou o meu coração. Eu preciso começar com um alerta anti-mimimi. É o seguinte, tá? Eu já começo esse vídeo deixando uma coisa muito clara. Eu sou extremamente limitado. De forma alguma, esse vídeo é eu tentando mostrar que eu sou mais inteligente do que você, porque eu não sou. Só quem já viu os meus erros terríveis aqui em matemática, a galera sabe disso, cara. Eu sou uma porta, tá? Eu sou uma porta. Inclusive, eu cometo frequentemente os erros que eu vou te mostrar nesse vídeo aqui. Então não tem hipocrisia. Eu não tô querendo provar pra você que eu sou melhor do que você. Eu não sou melhor do que você, tá? Mas existem níveis também diferentes de limitação intelectual, então veja esse vídeo como um alerta para você. Eu tenho a mais absoluta certeza que você faz pelo menos 3 dessas coisas aqui que só brasileiros limitados fazem. E detalhe, esse vídeo vai ter muitos exemplos do que eu passo aqui no canal, muitos comentários que eu recebo que provam esse nível esdrúxulo de limitação do brasileiro, então a gente vai lavar um pouquinho de roupa suja aqui, tá certo? A primeira burrice que o brasileiro comete é o famoso whataboutism. Sobrevivente, você disse que isso é famoso, mas eu nunca ouvi falar sobre o whataboutism. O whataboutism é basicamente quando alguém aponta um problema e em vez de responder o problema, a pessoa tenta mudar de assunto jogando outro problema na mesa. É o famoso do inglês, né? What about o outro problema. Eu sei que parece confuso, mas vai ficar mais claro com os exemplos para você. No Brasil, isso acontece o tempo todo nas discussões políticas. E para mim, vamos ser sinceros, é o maior sinal de limitação intelectual de alguém. Por exemplo, o whataboutism é o seguinte: alguém fala mal do Lula, fala assim, o Lula é corrupto. Aí a pessoa vem e fala assim, mas e o Bolsonaro que atrasou as picaduras contra o Covid-19? Hein? E o Bolsonaro... Você entendeu qual foi o problema aqui? Não foi falar mal do Bolsonaro. O problema foi que a crítica era sobre o Lula. E jogar um erro do Bolsonaro não substitui ou não apaga a crítica ao Lula. Você consegue entender isso? Tipo, tá certo, o cara atrasou as vacinas, beleza. Mas a crítica não era sobre o Bolsonaro. A crítica era sobre o Lula. Ou então, por exemplo, alguém fala mal do Bolsonaro e lá vem a pessoa e diz: e o Lula que já foi preso, aquele bandido? Eu entendo, o cara já foi preso, beleza, você tá certo. Mas a crítica era sobre o Bolsonaro. E isso aqui acontece o tempo inteiro nas redes sociais. É vídeo de gatinho e tem gente falando do Lula e do Bolsonaro. E a impressão que me passa é que estão sempre tentando mostrar que o outro lado é pior, mas ninguém entende que a crítica feita ao seu lado é válida também. Isso acontece também quando alguém fala mal dos evangélicos. Mas e os católicos, hein? Com os padres fazendo um negócio com as crianças, hein? Só sabe falar mal de crente, mas na hora de falar do católico ninguém diz nada. Tipo, eu entendo. Católicos têm que ser criticados também. Mas a crítica em questão era para os evangélicos. Esse é o whataboutism. É você tentar mostrar que o outro lado é pior do que o seu, sem levar em consideração a crítica que foi feita para o seu lado.
Então, normalmente, isso é feito só pra mostrar que o outro lado é pior. E isso é ou de uma maldade absurda ou de uma burrice extrema. O que você diz pode até ser verdade, mas não invalida a crítica inicial. Então, quando alguém fala mal do Lula, a crítica é sobre o Lula. Quando alguém fala mal do Bolsonaro, a crítica é sobre o Bolsonaro. Quando alguém fala mal do Nicolas Ferreira, a crítica é sobre o Nicolas Ferreira. Ah, mas tem tal deputado que... Cara, isso não substitui a crítica principal. A internet é feita de whataboutism, eu fico revoltado com isso. Aqui nos comentários é direto. Eu falo uma crítica lá do prefeito de Sorocaba, por exemplo. Ah, mas bom mesmo é o prefeito da minha cidade, né? Que não distribuiu nenhuma ambulância, que não teve cesta básica, que não teve guarda-chuva. Eu falei, cara, a crítica que eu faço a um prefeito, por exemplo, não é apagada quando citam os problemas de um prefeito pior. É isso que as pessoas não entendem. A segunda burrice que o brasileiro comete aqui, principalmente na internet, é supor toda a identidade de uma pessoa apenas por uma afirmação. Por exemplo, o sobrevivente falou do Bolsonaro, então ele é esquerdista. O sobrevivente fez o L. Ah, falou mal do Lula. O sobrevivente de direita. Ai, sobrevivente, você não vota em nenhum dos dois, então você é um isentão. Entende o problema aqui? Tem como criticar o Bolsonaro sem ser de esquerda. Tem como criticar o Lula sem ser de direita. Tem como não votar em nenhum dos dois candidatos e não ser um isentão. Mas as pessoas aqui na internet estão intelectualmente tão limitadas que elas acham que tudo é questão de time de futebol. Que ou você pertence ao lado A ou você pertence ao lado B. E é uma tristeza ter que discutir com essa galerinha limitada porque o cérebro delas não entende a realidade e não percebe o quanto pode ser complexa as escolhas que alguém toma e que não existe só lado A e lado B. Inclusive, me chamar de isentão aqui é uma crítica constante ao meu canal. Só que eu não sou isentão. Sabe o que é uma pessoa isenta? Falando sério aqui agora, eu nunca respondi essa crítica, mas é importante você entender. Uma pessoa isenta não é uma pessoa que não escolhe um lado. Porque é impossível você não escolher um lado. Você não escolher um lado já é uma escolha. Você consegue entender isso? Isentão é quem não se posiciona por medo. Por exemplo, se eu fosse um esquerdista aqui e eu tivesse medo de ser um esquerdista, eu falaria, ai não, mas eu não voto em nenhum. Entendeu? É esse o problema. Se eu fosse alguém de direita, mas pra não perder público, eu ficasse assim, ai não, eu não voto em nenhum dos dois. Entende? Isso é ser isentão. O meu posicionamento político é claro. Todo político é um parasita superfaturado, inchando cada vez mais um Estado ineficiente e nenhum dos políticos merece a sua devoção. Todos deveriam ganhar a porra de uma paçoquinha de salário e o país não tem solução nenhuma enquanto esse sistema estiver de pé. Não existe mito, não existe salvador da pátria, não existe político bem intencionado e se existir o próprio sistema vai dar conta dele. A esperança do Brasil é um meteoro ou uma revolução e mesmo assim muito seria sacrificado para a gente conseguir um mínimo de progresso. É esse o meu ponto de vista. Você consegue entender isso? Você me encaixa em toda uma identidade por conta de uma afirmação minha. E tem gente que vai falar bem assim, ah, então o sobrevivente é libertário, ele não gosta do Estado que não sei o quê. Pelo amor de Deus, para de ser assim. Você tem que parar de enfiar as pessoas em caixinhas aí. Se pensa assim, é comunista. Mas se pensa assim, talvez seja de direita. Cara, que loucura isso. Isso é sinal de uma extrema limitação da sua parte. Você não pode supor a identidade de alguém apenas por uma afirmação, e isso acontece muito na internet. Tem pessoas de direita que defendem algumas pautas de esquerda. Tem pessoas de esquerda que defendem algumas pautas de direita. Tem gente de esquerda, por exemplo, que teoricamente não é a favor do armamento, que é a favor do armamento. E isso a pessoa diz baseada no comunismo, na revolta armada e tudo aquilo. Então, assim, não dá pra você supor a identidade de alguém por uma afirmação da pessoa. É necessário você entender todo o contexto que aquela pessoa está inserida para poder tentar entender a visão dela sobre o assunto. Mas ninguém tem essa paciência, ou ninguém tem cérebro suficiente para fazer isso na internet ultimamente. A terceira burrice que brasileiros fazem aqui é ter como referência principal o estereótipo. Por exemplo, vamos dizer que você não gosta de feministas, tá? Fala assim, essas feministas, elas não prestam, elas querem desviver crianças. Meu Deus, são bruxas. O que acontece? Existem vários tipos de feministas. Existem divergências dentro, inclusive, do próprio feminismo. Mas o que você imagina? Você imagina uma mulher gorda, de cabelo colorido, com sovaco nas axilas. Essa mulher pode ser uma feminista? Pode ser. Mas ela também pode não ser, embora o estereótipo te passe essa sensação.
Esse é o problema. Você fala mal de feminista, por exemplo, mas existem vários tipos de feministas. Quando você fala mal de feministas, você fala mal pensando num estereótipo específico. E isso é burrice. Ai, sobrevivente, mas eu acho assim, se os estereótipos existem, é porque eles servem para a gente elucidar alguns pontos dentro... Para com esse discurso, cara. É claro que eu não estou dizendo que quando você for criticar o feminismo, porque tudo deve ser criticado, é claro que eu não estou dizendo que você vai ter que delimitar assim, na verdade, quando eu falo de feministas, eu estou falando de feministas que são filiadas ao comunismo e no seu... Você não precisa desse nível de especificidade. Mas você tem que entender que dentro de movimentos existem divergências. E que você não pode sintetizar todo um movimento apenas num tipo de pessoa. E detalhe, esse é um erro que eu acabo cometendo aqui no canal também. Eu já falei, por exemplo, sobre políticos. A visão que eu tenho de políticos é que são todos ladrões. Mas será que não tem político que está trabalhando para o bem da população mesmo? Claro que tem. Mas eu acabo exagerando nisso, acabo cometendo esse erro. Acabo sendo burro. Como eu te falei, sem hipocrisia nenhuma aqui. Você pensa assim, esses esquerdistas, meu Deus, esses filhos de Karl Marx, meu Deus, filhos do demônio. Só que existem vários tipos de esquerdistas. Existem vários tipos de esquerdistas. A própria esquerda é mais fraca que a direita, pelo menos a partir do meu ponto de vista, porque a própria esquerda vive se batendo. Só que quando fala em esquerda, o que você imagina? Você imagina... Eu não vou ler o que tá escrito, tá? Eu não vou ler. Mas você imagina a galera mais extremista, a galera da ervinha do capiroto, cara. Mas tem uma galera de esquerda que é contra a descriminalização da ervinha também. É claro que os estereótipos existem porque acaba sendo, de certa forma, a maioria. Mas a gente tem que tomar cuidado, principalmente porque cada movimento tem suas subdivisões. Quando você pensa assim, esses bolsominions, esses minions, os carinhas das arminhas, piu, 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 piu. Não, esses caras não, sobrevivente. Só que existem várias pessoas de direita, inclusive várias subdivisões. Tem pessoas de direita que odeiam Bolsonaro. Só que o que você imagina? Você imagina o carinha, o patriota do caminhão. Você imagina o patriota lá com pneu. Miau! Miau! Que nem era miau, né? Era o nome de Deus, eu acho que em hebraico. Mas enfim, se você resume todo um grupo a um estereótipo, você comete muitos erros. Você acaba sendo injusto com muitas pessoas também. Mais uma vez, esse é um erro que eu cometo. E claro que eu vou tentar ficar mais atento para não cometer no futuro, mas eu vou acabar cometendo também. E o ponto desse vídeo é justamente esse. É para você perceber que você tá errando, e uma vez que você perceba que tá errando, você tenta se corrigir. Mas são a maioria sobrevivente. São a maioria essas pessoas. Cara, pode ser. Eu coloquei aqui quase nunca são, mas acho que eu mudei de ideia sobre isso. Mas você continua tratando como se todas as pessoas comunistas fossem assim, como se todas as feministas fossem assim, como se todas as pessoas de direita fossem assim, enfim. Isso é bem desumano até, na verdade. Isso chega a ser bem injusto com algumas pessoas também. É igual quando eu falei dos pastores evangélicos. Tipo, é claro que existem bons pastores. É claro que existem pastores que estão lá para ajudar as pessoas, que estão lá para seguir o evangelho de Cristo. Mas eles acabam sendo apagados pelo histórico de pastores ruins também. E até eu, na hora de tecer uma crítica, posso ser injusto. A quarta burrice que brasileiros cometem é não consumir um conteúdo completo para julgar aquele conteúdo. Ai, meu Deus do céu, meus comentários. Sabe o que mais me gera comentário aqui no YouTube? Se eu tô com baixos comentários, eu preciso de comentários, eu preciso de mais engajamento. Sabe o que eu faço? Eu crio um título polêmico. Porque vem uma massa de pessoas descerebradas me refutar só por causa do título. Então, se eu quiser ganhar muitos comentários, é só eu falar algo contrário no título. Por exemplo, isso aqui, ó. O prefeito de Sorocaba é o novo mito que o brasileiro quer mamar. Nesse vídeo aqui, eu não falei mal do prefeito de Sorocaba. Eu não falei mal do prefeito de Sorocaba. Eu não falei mal do Rodrigo Manga. O que eu mostrei? Eu mostrei pontos positivos que as pessoas avaliam no governo dele, na gestão dele, e pontos negativos. E eu reafirmei a minha ideia de que todo político é um safado. Ponto. Mas eu não falei mal do Rodrigo Manga. Eu não falei mal do cara, mas os comentários são todos, mas pelo menos ele tá fazendo um bom trabalho. Não, nunca tá satisfeito o sobrevivente. Se o cara trabalha, você diz que ele não merece aplausos. Tipo, as pessoas não entendem. Não entendem. Eu gravei 31 minutos de vídeo. O que a pessoa pensa? Eu vou rebater o título dele. Aqui também, comprar carro no Brasil é burrice. E você ainda quer fazer isso. É só um título forte. Nesse vídeo, o que eu falo? Eu falo das desvantagens e das vantagens de ter um carro aqui no Brasil.
e de como pode ser bem complicado, principalmente pela questão financeira. Mas o que é que as pessoas entendem? Ele é contra carro, meu Deus! E se sua mãe passar mal, sobrevivente? Você vai levar ela no hospital como? E se seu filho sobrevive? Tipo, a pessoa não entende. Foi só um título. São 34 minutos apontando pontos positivos e negativos de ter carro, mas a pessoa só leu o título e tentou me refutar. Outro vídeo que eu gravei, comprar moto no Brasil é burrice, mesmo você sendo cuidadoso. Aí vem os comentários, sobrevivente, como assim? Como assim é burrice? Porque as pessoas têm o direito de ter uma moto, que o trânsito só funciona se for de moto, porque de carro tem engarrafamento. E eu entendo, eu falo isso mesmo no vídeo. Mas a pessoa só lê o título e responde. Outro vídeo aqui, por exemplo, do concurso público. Passar num concurso público não é tão difícil quanto parece, foi o meu título. Aí a pessoa, é o quê? Lógico que é difícil. A cada novo ano a concorrência está aumentando. A cada novo ano a concorrência está especializada com novos cursinhos. Calma, cara. Calma, não é nem esse o ponto do vídeo. No vídeo eu explico direitinho por que não é tão difícil, mas principalmente porque as pessoas não entendem a dinâmica de concurso público. Outro vídeo, por que no Brasil os homens mais velhos só querem as novinhas? Aí chega o cara, não, são as novinhas que querem os mais velhos, elas querem os dinheiros deles, o dinheiro! Cara, eu montei uma mini aula de sociologia pra explicar muito de como o homem também busca uma certa reafirmação pela mulher. E a galera transformou tudo em Red Pill. É muito engraçado, a pessoa pega o título e mais uma vez, não é uma crítica a me criticarem, tá? Vocês têm que me criticar pra caramba, principalmente quando eu falar ou fizer uma burrice. Mas o ponto não é me criticar, o ponto é a pessoa nem ter visto o meu conteúdo, é ler o título e me criticar. A pessoa nem consumiu o conteúdo completo. Isso sem falar de alguém que vê 30 minutos de vídeo e diz que me refutou em 3 linhas, sendo que muitas vezes eu nem dou a minha opinião no vídeo. Muitos vídeos meus, se você for parar pra pensar, eu nem expresso a minha opinião. Muitos é prós e contras de alguma coisa. Prós e contras do alistamento, prós e contras de ter carro, prós e contras de ter moto. Nem sempre eu dou uma opinião pesada ou explícita nos meus vídeos. E o meu conselho, você pode julgar, mas pelo menos entenda todos os pontos apresentados. Esse foi um erro que eu cometi no último vídeo que eu gravei. Aliás, no penúltimo vídeo que eu gravei sobre o governo Lula. Em que nesse vídeo eu critiquei o Nicolas, porque ele fez aquele vídeo surfando na onda lá do governo e votou pro pobre ser mais taxado na cesta básica. E eu falei, é uma hipocrisia do caramba do Nicolas, né? Vota pro pobre pagar mais imposto e aí na hora de criticar o governo Lula critica. Mas o que acontece? Olha só. Eu vi o título de uma notícia, não foi isso aqui no Instagram não, eu nem tenho Instagram. Mas foi onde eu encontrei mais rápido. Eu vi uma notícia num blog que aqui, ó. O deputado Nicolas Ferreira voltou contra a reforma tributária que zera todos os impostos de 40 alimentos essenciais de cesta básica, arroz, feijão, leite, café. Eu pensei, poxa, que sacanagem do Nicolas. Se paga de ajudante da sociedade e aí vota contra um projeto que reduz os impostos do café, por exemplo. Mas aí eu fui ver que essa notícia dá a entender que o Nicolas falou assim, tem imposto na cesta básica? Não vai tirar não, eu quero imposto. Mas na verdade o Nicolas foi contra a reforma tributária do governo. Reforma tributária que vai fazer a gente ter o maior IVA do mundo. Significa que o Nicolas é um cara perfeito? Não. Longe disso. Eu não gosto do Nicolas, por exemplo. Mas tem que ser justo. Essa reportagem aqui dá a entender que ele fez uma coisa que ele não fez. É aquela batalha de narrativa. Eu caí nesse erro. Eu não li a notícia inteira. Eu li apenas o título e julguei errado o Nicolas nessa parte aí, em específico. Significa que você não deve criticar o Nicolas? Não, eu estou dizendo um erro que eu cometi de só ler o título da notícia, o mesmo erro que eu odeio que as pessoas comentam nos meus vídeos, eu também faço. Lembra, é muito comum cometer essas burrices. A quinta que o brasileiro comete é achar que os conteúdos são pra você. Ai, cara, pelo amor de Deus, olha só. Sempre tem um comentário assim, essas suas vozinhas estragam o vídeo. Ai, o ruim desse cara é que ele é isentão. Ai, estraga todo o conteúdo do sobrevivente. Pô, muito chato essa risada forçada. Se não fosse por isso, o vídeo seria perfeito. Aí nada a ver ficar chamando o povo de comida esquisita. Parece que você quer comer todo mundo, sobrevivente. A galera não para pra pensar, vamos lá, falando sério agora, que o meu conteúdo não foi feito pra agradar algumas pessoas. E isso não é uma coisa só minha. A maioria dos criadores de conteúdo, eles só querem expressar a opinião deles com suas próprias personalidades. E juntar um pessoal que também curta se expressar assim. É por isso que eu sempre respondo, vamos voltar às críticas aqui. Essas suas vozinhas estragam o vídeo pra você.
Tem gente que adora essas vozinhas, tem gente que só suporta as vozinhas, tá tudo bem. Tem gente que fica fazendo as vozinhas com as pessoas de casa. Já vi gente falando que usa isso com a namorada. Ai, o ruim desse cara é que ele é isentão. Cara, tem gente que gosta de ver os meus vídeos justamente porque eu tento ver todos os lados de um problema. E eu não sou um direitista, um esquerdista louco. Tem gente que gosta de mim justamente por eu ser, entre aspas, esse isentão. Pô, cara, muito chata a sua risada forçada. Se não fosse por isso, o vídeo seria perfeito. Tem gente que curte demais quando eu fico rindo porque a pessoa gargalha junto. Entende? Entende tudo isso daqui? A pessoa tem o direito de achar que a minha voz estraga o vídeo. A pessoa tem o direito de achar que é ruim eu ser, entre aspas, isentão. A pessoa tem o direito de achar que a minha risada é chata. A pessoa tem o direito de achar que é ridículo eu ficar chamando as pessoas de comida. Você tem esse direito, mas o vídeo não foi feito pra você. É isso que as pessoas não entendem. Nem tudo que tá na internet foi feito pra você. O que você não gosta no meu vídeo só prova que você não é o meu público. E tá tudo bem. Vai consumir o conteúdo de alguém que você curte. É isso que as pessoas não entendem. Você quer um cara menos isentão? Vai lá pra MBL. Vai assistir o Nando Moura. Vai assistir o Luigi. Vai assistir o, sei lá, o Ian Neves. Você quer alguém que não fique fazendo vozinhas? Vai assistir o Copini. Vai lá, o Copini tá sério em todo vídeo. Perfeito pra você. Então eu sempre respondo isso. As vozinhas são chatas pra você. Eu ser isentão é um problema pra você. Reclamar disso é burrice. Porque você quer que o criador de conteúdo adapte a personalidade dele pra agradar você. A minha personalidade é ser um completo idiota de ficar fazendo vozinha mesmo. Quando eu te chamo de caramelo de patê de sonho, é a minha personalidade, cara. Eu vou mudar pra agradar você? Claro que não. Isso só prova que o meu conteúdo não é pra você. E essa crítica aqui, parece que eu tô assim, metendo um pau nos haters. Não, entenda. Você também que tá vendo esse vídeo e gosta de mim, você também pode cometer esse erro com outras pessoas. Não só comigo. Ai, eu odeio o Nando Moura. O conteúdo do Nando não foi feito pra você, então. Ai, eu odeio o Arthur do Pau. Oh, desculpa, o Arthur do Val. Ai, eu vou cortar isso. Não, acho que eu vou deixar o Arthur do Pau. Talvez o conteúdo do Arthur não foi feito pra você. Uma coisa, vamos ser sinceros, tá? Uma coisa é criticar argumentos. Criticar argumentos do Nando Moura, criticar argumentos do Arthur Duval, criticar meus argumentos. Isso é beleza, tá? Você tem que fazer. Você tem que questionar tudo, sim. Isso deve ser criticado, mas tem um abismo enorme entre crítica de um argumento e crítica sobre a personalidade de alguém, tá? Então vamos separar a sua reclamaçãozinha, o seu piti, do que é uma crítica de verdade. A sexta burrice que brasileiros cometem é usar exceção como regra, e essa é clássica demais. Usar exceção como regra é quando alguém pega um caso isolado e age como se aquilo fosse a representação da realidade inteira do universo do Brasil. Isso acontece direto no Brasil, nas discussões políticas, chega a ser insuportável. Por exemplo, quando alguém fala assim, a desigualdade no Brasil é um problema, os ricos estão ficando cada vez mais ricos, os pobres estão ficando cada vez mais pobres, o Brasil está terrível, a pessoa, nada a ver, o meu primo era pobre e ficou rico. Cara, como se a experiência de uma única pessoa anulasse todo um problema social. Não é porque o seu primo ficou rico, não é porque você ficou rico com a internet, por exemplo, que é só se esforçar que você consegue, que não existe desigualdade. Cara, as pessoas não pensam. Outro clássico é a polícia é violenta. Aí chega a pessoa e fala, o meu tio foi policial durante 42 anos, ele nunca fez nada de errado. Beleza, bom pro seu tio, mas isso não muda os casos de abuso de poder que realmente acontecem. Entende? Não dá pra usar o seu tio, um caso que você conheceu, uma informação isolada como se resumisse toda a realidade do Brasil. Porque você tem que separar o que é exceção e o que é regra. Até mesmo em alguns pontos, isso aqui é bem polêmico, a polícia ser violenta. Isso é ser exceção ou é ser regra? É difícil saber, porque depende da região. Depende de que tipo de polícia a gente tá falando também. Então tem que ter esse questionamento seu de até que ponto algo é realmente uma exceção ou uma regra. A gente vê aqui, por exemplo, o SUS é ótimo, a minha tia fez uma cirurgia e foi super bem atendida. Isso não muda o fato de que muitas pessoas morrem esperando atendimento médico. Entende isso? O SUS é bom? Eu sou a favor do SUS. Eu sou a favor do SUS. Muitos inscritos vão ficar tristes agora. Ai não, é só imposto. É só imposto sim. Mas eu sou a favor do SUS. Eu queria que o SUS fosse melhor. O SUS está muito longe de ser o que poderia ser. Mas isso não muda o fato de que o SUS é terrível. Ele é muito bom por um lado, mas quantas pessoas não perderam a vida, cara? Esperando um atendimento, esperando uma cirurgia, esperando um medicamento. Não dá pra tratar exceção como regra. Você achar o SUS ótimo,
acaba sendo uma exceção. Você pode achar bom, beleza, bom. Mas ótimo acaba sendo uma exceção. Porque a maioria esmagadora das pessoas que tem interação com o SUS são interações negativas. Que bom que tem, mas deveria ser muito melhor. Tem também, quem quer trabalhar sempre encontra emprego. Tem gente vendendo bala no semáforo e ganha dinheiro, e esses vagabundos com Bolsa Família. As pessoas pensam assim, cara, mas trabalhar no farol não é um emprego digno, é sobrevivência. Então tem que saber separar o que é exceção e o que é regra. Todo mundo que vai trabalhar no semáforo consegue sustentar uma família? Seria isso uma exceção ou uma regra? Tem também assim, faculdade não serve pra nada. Olha o Steve Jobs, olha o Steve Trabalhos. Ele largou a faculdade e ficou bilionário. Aí eu te pergunto, beleza, e as milhões de pessoas que não têm diploma e continuam pobre? Não dá pra usar a exceção como regra, mas ao mesmo tempo você precisa se questionar o que é exceção e o que é regra. E a última burrice que brasileiros cometem frequentemente é reduzir tudo a um único fator. Isso acontece o tempo todo aqui no Brasil. A gente tem uma série de problemas absurdos que tem um monte de causas e eles são reduzidos a um único culpado. Porque é muito mais fácil apontar o dedo pra alguém, pro Lula, pro Bolsonaro, pro Boulos, pro Nicolas, do que a gente tentar entender a complexidade de algo. Por exemplo, se a economia vai mal, o cara já solta assim, é culpa do Lula, é culpa dos empresários, é culpa dos impostos, é culpa de não sei o quê. Como se a economia de um país todo, e absurdamente grande como o nosso Brasil, dependesse de uma única pessoa. E não de políticas públicas, e não do mercado global, e não da taxa de juros, e não da inflação, e não do comportamento da população, e não de inúmeras variáveis que a gente nem tem conhecimento. Entende? A gente culpa o Lula, o Bolsonaro, por exemplo, sobre a questão do café, né? Foi o presidente Lula que aumentou o preço do café. Cara, isso não depende só de uma pessoa. Mas isso também não pode servir de desculpas para não responsabilizar quem deve ser responsabilizado. O Lula tem sua responsabilidade frente à economia. O Haddad tem também, o Bolsonaro teve. Não dá pra gente falar assim, esse problema depende de inúmeros fatores, então o Lula não tem culpa. Não é assim também, não é pra passar pano. Entenda, é você analisar todas as variáveis necessárias. É isso que as pessoas não enfiam na cabeça. Ou as pessoas usam tudo como desculpa pra não responsabilizar o Lula, ou as pessoas só culpam o Lula e ignoram que existem outros fatores que afetam os preços das coisas. Aí eu fico nesse caminho aqui de meio termo, de que ora acusa Lula, ora inocenta Lula, e você não entende que é justamente porque eu tento não resumir problemas complexos numa afirmação simples. É muito fácil falar que a culpa é de alguém, mas é muito difícil você destrinchar tudo o que está acontecendo para você, claro, responsabilizar quem deve ser responsabilizado, mas também entender que muita coisa é mercado interno, é mercado externo, são outras variáveis. Problemas complicados são multifatoriais. Foi igual meu vídeo sobre o preço do café, eu adiantei o que eu coloquei no mapa mental. Mas a culpa é do Lula! Faz o L, sobrevivente, solvente, você já fez o L! Mais uma vez, o Lula tem responsabilidade e ela deve ser cobrada. Mas é burrice resumir tudo em culpa de fulano de tal, é isso que eu quero que você entenda. É igual, por exemplo, com a economia ruim, e isso é responsabilidade do Lula, na questão de ter as medidas corretas para conter o avanço, por exemplo, da inflação. O Haddad, principalmente, fazer o papel dele. Isso é responsabilidade. Isso, por exemplo, aumenta o preço do café, porque com o dólar mais alto, os produtores de café preferem vender café para fora, né, para outros países. Mas não dá para resumir toda essa complexidade em uma única frase de a culpa é do Lula. E isso serve para qualquer pessoa, tá? Foda-se Lula. Podia ser Bolsonaro, podia ser Geraldo Alckmin, podia ser Dilma Rousseff. É por isso que política é tão complicado. Porque a gente tem uma massa de manobra que fica assim, não é culpa do Lula, é culpa do clima. Ou então, é culpa do Lula! E ninguém percebe que as pessoas estão certas ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo que é culpa do Lula, é também culpa do clima. Só que tem toda uma carga pesada pra palavra culpa e ninguém consegue raciocinar direito. É difícil ter esse tipo de conversa. É difícil. E não pra pagar de inteligentão aqui, ai meu Deus, como ele entende da safra de café. Não é isso. Mas é perceber que as pessoas não estão dispostas mais a dialogar. É timinho de futebol. Os caras acham que é fla-flu, bicho. Mas enfim... Sem falar da responsabilidade do presidente que deve ser cobrada, outra responsabilidade que deve ser cobrada imediatamente por qualquer cidadão brasileiro, cara, qualquer cidadão brasileiro, é a responsabilidade de você se inscrever no canal e ativar o sino de notificações. Você já cometeu algumas dessas burrices aqui? Por favor, me diga aqui nos comentários. Vamos lá, não minta. Eu sei que você vê as feministas de forma estereotipada e você gosta de um whataboutismo de vez em quando. Enquanto você digita aí nos comentários, eu quero agradecer ao Rusbé. Por quê? Porque eu errei. Eu fui moleque, Rusbé, peraí.
Peraí, eu tenho que mostrar o perfil do Rusbé. Na última listagem de vídeo, eu esqueci de citar o nome dele. Acho que na hora de abrir o nome dos patrocinadores, eu acabei clicando e não foi. Mas enfim, Rusbé. Rusbé, você é lindo, você é gostoso. E eu sei que você é lindíssimo como o nosso querido Michael. Um abraço, obrigado por ajudar esse canal. Um beijo pra você, meu lindo. Eu quero agradecer aos novos alunos, ao Felipe Cisão, ao Yuri, tamo junto, ao Danguedits e ao Andrei Cunha. Obrigado, quem quiser se tornar membro. É só você clicar no botão assinar que fica aí do lado da foto de perfil, debaixo do vídeo. Membros têm acesso a conteúdos exclusivos, acesso aos mapas mentais, acesso a vídeos antecipados, acesso ao grupo do Telegram, em que você tem acesso direto lá comigo. O grupo do Telegram é só um espaço pra gente trocar uma ideia, tá? Não vai achar que é ai meu Deus, um ambiente de pessoas sérias. Não, a gente fala muita merda lá, tá? Obrigado a cada um de vocês, fica um abraço bem apertado. E se você não puder ou não quiser se tornar um membro, o simples fato de você assistir esse vídeo até o final, de você comentar, de você curtir, de você zoar com a minha cara nos comentários, já significa muito pra mim. Então fica o meu mais muito obrigado. Fica o meu melhor... Ai meu Deus, eu não sei mais falar, eu perdi a capacidade de fala. Fica o meu mais bonito e profundo obrigado. Meu Deus do céu, eu não vou cortar não, vai ficar isso. Nessa parte aqui, ó, na hora de selecionar os patrocinadores, eu clico numa nova aba. Só que o que acontece? Às vezes eu clico e não vai. Ó, agora eu cliquei e não foi. Voltando aqui pros nossos patrocinadores, quero agradecer ao Rusbé de novo. Rusbé, 2 vezes, cara, foi mal. Desculpa por ter te esquecido, eu fiquei malzão depois. Quero agradecer também ao Dev Victor, ao nosso querido cavalo Vulcão Boladão 300%. Agradecer ao Bunker, tamo junto Bunker. Agradecer também ao Caminho da Liberdade, ao Wanted John. Agradecer também ao August Rezende, ao Alguém Disposto, ao Marcos Vinícius, ao Eduardo e o Sobrevivente Reage, que é meu canal de react, o canal mais abandonado da reactosfera. Então fica um beijo bem apertado. Um beijo bem apertado. Meu Deus! Eu não tenho mais cérebro no final desse vídeo. Eu falei tanto sobre burrice que eu fiquei burro, tá? Então é isso, um abraço bem apertado pra você. Espero que esse vídeo tenha feito sentido. Eu sei que foi um vídeo talvez um pouco mais complexo, porque eu poderia falar assim: ai, 7 burrices que brasileiros cometem. Engravidar na adolescência. Ai, 7 burrices que é não ter educação financeira. Mas eu quis partir pra uma parada bem mais de discurso, bem mais intelectual nesse sentido, tá? Embora não tenha sido mega complexo, mas enfim. Espero que esse vídeo tenha feito sentido pra você. Um beijo bem apertado. Não, meu Deus, o que aconteceu com o meu cérebro? Um abraço apertado e a gente se vê no próximo vídeo. Eu preciso comer. Eu vou comer aqui. Valeu, falou. Beijo na bunda. Até segunda.